A partir de agora, dicas de coaching com Youssef Zaiden Filho. Rádio Cloud Coaching. Olá, amigos da Rádio Cloud Coaching. Voltamos com o nosso programa sobre as 60 estratégias práticas para ganhar mais tempo. Dicas que estamos pegando do livro do Christian Barbosa, aquele autor da Tríade do Tempo, onde ele traz coisas interessantes para que a gente, no nosso dia, seja mais produtivo e ganhe mais tempo na nossa vida, naquilo que é realmente importante. No último programa, nós falamos sobre como classificar o nosso tempo, né? Que precisa saber usar bem o seu tempo nas coisas que são importantes, quando tem a urgência, quando aquelas coisas são circunstanciais que a gente não ganha tempo para nada, né? Não traz resultado na nossa vida. E hoje, para a gente colocar em prática tudo isso, nós vamos falar como escolher uma ferramenta de produtividade para a tua vida. É uma ferramenta, um programa hoje que traz para a gente algumas coisas qual ferramenta que eu devo usar melhor na minha vida. Depois, no final, eu falo qual eu estou usando, que resultado eu tenho na minha vida com isso. Com certeza eu vou trazer para vocês, mas quero falar um pouco sobre essa dica de hoje, né? No dia a dia, nós utilizamos nosso tempo com 3 tipos de atividades. Isso é muito importante que a gente pense nisso. Olhar para qualquer tipo de ferramenta vai trazer isso para nós. Primeiro, tarefas. Segundo, os compromissos e o conhecimento. Bem, quando você olhar um planner, por exemplo, uma agenda normal, agenda pombo aí, você vai ver que ela tem do lado todas as horas marcadas. Esses aí são os compromissos. E do outro lado, uma página em branco, onde eu posso listar as minhas tarefas. Isso é importante. Então, esses 3 tipos é mais uma trindade do tempo. Tudo que você faz durante o dia, desde enviar um e-mail, dar um telefonema, usar o seu WhatsApp, ler, lavar a louça, lavar a roupa, fazer qualquer coisa na tua vida é considerado uma tarefa. Os compromissos são ações particulares nossas. Eles têm hora marcada e tempo de duração, como uma reunião com clientes, uma consulta ao médico. Então, isso tudo é ligado ao compromisso, que tem hora certa, hora marcada, hora para iniciar e hora para terminar. Já o conhecimento é qualquer gênero de informação que você gera ou extrai por meio de ações como ler uma revista, ouvir uma estação de rádio, como vocês estão fazendo agora, é uma forma de conhecimento, né? Enviar um e-mail, falar no WhatsApp e etc. Então, isso, na verdade, é o que nós chamamos de uma ação de conhecimento. E quando a gente está falando sobre tudo isso, a única maneira de fazer o seu tempo render é organizar essas 3 atividades, de forma a se concentrar naquilo que é realmente importante. Reduzir o seu urgente, minimizar o circunstancial, aquilo que nós falamos no programa anterior. Isso só pode ser feito se você utilizar uma ferramenta de planejamento que seja adequada às suas características pessoais e aplicá-las à metodologia que nós estamos trazendo para vocês aqui da Tríade do Tempo. Do contrário, as urgências sempre aparecerão a todo momento e você estará no imenso caos. Muita gente confia essa atribuição à memória. E é aí que reside o X da questão. É aí que reside isso mesmo, o X da questão. É impossível armazenar tudo na mente, a não ser que você tenha uma mente prodigiosa. O pior é que, quando fazemos isso, acabamos tendo diversos pensamentos no momento em que executamos uma tarefa. Isso nos leva a querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem de fato conseguir fazer quase nada e apenas gastando tempo à toa. Além disso,
quando não se tem uma ferramenta de planejamento, você acaba se tornando um prisioneiro da memória e fatalmente irá se esquecer de coisas importantes ou lembrar de compromissos e afazeres apenas em cima da hora. Aí realmente vai virar urgência. Você não correrá esse risco se tiver tudo registrado em uma ferramenta adequada. Eu fiz isso, gente, há 9, 10 anos que eu uso uma ferramenta adequada e tudo eu registro lá. Isso está fora da minha cabeça, não uso mais isso. Tenho que pensar nisso. É só ter isso na minha agenda, nos meus compromissos, está tudo lá. Mas eu vou falar depois para vocês sobre essa minha ferramenta. Mas ela não deve ser a mesma para todos. Isso pode ficar tranquilo, que cada um vai ter a sua. Aquela que é para mim, talvez não sirva para você. Tente encontrar aquela que tenha mais funcionalidade no seu cotidiano. É comum eu ouvir as pessoas se queixarem de que já experimentaram usar agenda, um software, um planner, um smartphone, depois desistiram em função da falta de praticidade ou de ineficiência da ferramenta. Caso isso tenha ocorrido com você, é provável que tenha caído em alguns dos erros comuns que já pude observar na escolha de ferramenta adequada para planejamento. Vou citar algumas delas aqui. Ela não era adequada ao meu estilo. Você não dedicou tempo suficiente para aprender a utilizar os recursos disponíveis e, com isso, não entendeu o funcionamento. Ela não centralizava todas as suas atividades, fazendo você recorrer a outras ferramentas. Era complexa demais e não combinava com meu estilo pessoal. Não combinava com seu visual. Você, por exemplo, já comprou um planner grande que parecia uma bíblia e ficou com vergonha de usá-lo. Não era portátil, o que impedia de levá-lo a qualquer lugar. Não permitia sincronização com todos os seus dispositivos e do seu software. Então, gente, o grande segredo está em você atingir esse primeiro passo, é na escolha da sua ferramenta de planejamento, é conhecer o seu estilo. Então, nós temos, com certeza, tem 3 estilos que as pessoas têm hoje para poder usar uma ferramenta adequada. Então, o primeiro estilo é chamado de estilo sensorial. Pessoas de estilo sensorial são aquelas que precisam de contato físico com a coisa do dia a dia. É onde elas podem anotar num papel, numa agenda, num caderno. Elas podem fazer o que quiser, mas tem que ter o contato com aquela agenda, carregar ela contigo. A agenda de médico, a gente vê isso, né? Muitas pessoas, secretárias de médico, vê muito isso aí. O outro estilo é chamado de estilo high-tech. O que é o estilo high-tech? O nome já entrega o perfil desse tipo de pessoa, né? São aqueles aficionados das novas tecnologias, que não perdem um lançamento na área e estão sempre experimentando recursos de ponta. E tem um estilo chamado estilo misto. O estilo misto são aqueles que combinam bem com os estilos sensorial e high-tech. Bom, eu posso dizer para vocês que eu fui um estilo, há um tempo atrás, quando comecei a trabalhar a questão do tempo, eu fui um estilo sensorial. Eu sou um cara que gosto de comprar livro, rabisco livro, eu sou mais sensorial do que high-tech. Mas, quando eu usava o planner, eu me sentia bem com ele. Era uma coisa que, sabe? E um dia, conversando com meu amigo Christian Barbosa, ele falou, poxa vida, experimenta o Neotríade. Você tem vários, você tem o Google Agenda, você tem Lotus Notes, você tem o da Microsoft, que é o Lotus, Microsoft é não lembro o nome agora, mas você tem lá para você também fazer a sua agenda, né? E eu lembro bem que eu comecei a usar o Neotríade. E o Neotríade, ele fazia todas as operações que eu precisava. E ele trazia uma coisa muito importante, que era medir o meu tempo.
E lá eu tinha como tinha numa agenda. Lá eu tenho, porque eu uso até hoje, né? Tem lá os compromissos com hora marcada. Eu tenho de um outro lado, como se fosse abrir uma agenda, de um lado eu tenho os compromissos, do outro lado eu tenho as minhas tarefas. Mas o mais gozado e o que me chamou muita atenção foram que as tarefas também ela tinha um tempo para ser marcado. Quanto tempo eu levo para criar um relatório? Quanto tempo eu levo para fazer uma conta, um pagamento do banco? E assim sucessivamente. E eu pude perceber que quando eu comecei a estimar o tempo que eu usaria, por exemplo, em redes sociais, comecei a usar para fazer tudo isso. Quantas horas eu estimava 3 horas por dia usando redes sociais, em tudo. Até os apps do banco, tudo ele entra lá, 3 horas. Eu uso, inclusive, para apps do banco, eu tenho que mede essa questão aí de quanto tempo eu estou no meu celular usando os apps, né? Tenho lá e todo mundo tem, depois eu passo o nome para vocês e explico como funciona. Num próximo programa de ferramentas eu falo sobre isso. Mas eu comecei a usar. E, por sinal, eu comecei a me adaptar muito fortemente nele. E hoje eu não vivo sem ele. Então, eu estou usando um high-tech, né, um programa high-tech, que é o Neotriad. E aí, o que é legal em tudo isso? A qualquer momento, eu posso tirar um relatório de como eu uso o meu tempo. E depois de 9, 10 anos usando isso, eu posso dizer para vocês com certeza, eu estou com o meu tempo 99%, quase 9%, em tudo aquilo que é importância. O que aconteceu com a minha vida dentro do meu tempo? O urgente e o circunstancial ficaram fora. Às vezes as pessoas, mas você não faz mais nada? Não, gente, lazer é importantíssimo. Ir visitar um amigo é importante, ir no hospital, visitar seu pai é importante, brincar com seus filhos é um tempo importante. Então, isso tudo está lá. Aí uma pessoa me pergunta, mas isso não te engessou? Num primeiro momento, eu até pensei, pô, engessa? Não, eu gasto por dia com o meu Neotriad, não dá 5 minutos, porque todas as minhas atividades, a única coisa que eu tenho que ticar na agenda que eu fiz são as tarefas, porque o compromisso, ele já automaticamente, ele tira. E no dia seguinte, eu olho a minha agenda de manhã e vejo o planejamento que está, eu vou começar a fazer aquelas coisas que estão lá, que são os compromissos com hora marcada, as tarefas estão organizadas por prioridade. Então, facilitou a minha vida, facilitou demais a minha vida. E coisas que às vezes o que eu comecei a aprender? Eu comecei a listar muita tarefa por dia e tinha mais compromisso e tarefa e eu não estava dando conta. Por quê? Porque meu horário produtivo, eu sou produtivo 8 horas por dia. Fora isso, eu não consigo mais. Então, eu comecei a fazer o quê? A conseguir olhar quanto que eu tenho de tarefa para fazer e quantos compromissos eu tenho, adequar essas duas coisas nas 8 horas que eu tenho por dia. Então, gente, com certeza, se tem uma ferramenta de planejamento que te ajuda a priorizar e dar foco na sua vida, naquilo que é importante, é essencial escolher essa ferramenta e usá-la todos os dias, que com certeza, de repente, você vai ver o ganho que você teve com relação ao uso do tempo e as coisas que você faz que trazem resultado para a sua vida. Bem, ficamos por aqui no programa de hoje e no outro eu vou falar da ferramenta, como usar bem, de forma consistente, a ferramenta de produtividade. Vou falar um pouquinho das ferramentas, vou falar de como a gente pode, o seu pessoal e profissional, que é a mesma coisa, como é que você vai estar trabalhando isso, registrar tudo, sem exceções, e a gente vai estar discutindo um pouco sobre isso. Então, pessoal, até o próximo programa. Não percam que vai ser sensacional. Esse nosso programa sobre essas 60 dicas aqui, vocês não imaginam como é um programa maravilhoso. Não percam. E espero vocês no próximo programa. Até lá, um grande abraço a todos.
Termina agora o programa Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho. Rádio Cloud Coaching. Ouça Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho. Sempre às segundas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na terça, às 15 horas e na quarta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.